Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos continuar a videoaula anterior, na qual nós criamos um programa que utilizava a classe pessoa. Nesta classe pessoa, que foi visto na aula passada, foi criado 3 dados privados, o underline nome, underline e-mail e underline telefone. Foram criados 2 construtores, um recebendo parâmetros, o nome, o telefone e o e-mail da pessoa, e um construtor em branco, que não recebe parâmetro algum. Também foi criado as propriedades nome, telefone e e-mail. E o método exibeDados, que exibe na tela o nome, e-mail e telefone de uma pessoa. Hoje, nós vamos trabalhar com herança. Então, quando nós estamos programando orientado a objeto, eu posso criar uma classe onde é permitido herdar todas as características e todos os métodos de uma classe já existente. Então, primeiramente, vamos criar uma nova classe. Vai em Solution Explorer, cliquem com o botão direito sobre o nosso projeto, cliquem em ADD, Class. Esta nova classe se chamará Pessoa Física. Ela terá como objetivo representar as características de uma pessoa física, como, por exemplo, nome, endereço, CPF, RG. Então, coloquem o nome, pessoa física, e cliquem em ADD. Se nós repararmos na nossa classe pessoa, ela já possui um nome, um telefone e um e-mail, que são características de uma pessoa física. Então, no caso, nós queremos representar uma pessoa física, e esta pessoa física também possuirá essas mesmas características. Então, eu tenho o recurso, eu posso utilizar o recurso da herança, onde, ao invés de eu programar novamente todas essas informações na minha classe pessoa física, eu posso fazer com que a mesma herde as características da classe pessoa. Para fazer isso, basta apenas colocar 2 pontos à frente do nome da classe e indicar qual é a classe pai, ou, como nós costumamos chamar, qual é a superclasse. No caso, a classe pessoa física herdará todas as características e todos os métodos da classe pessoa. Pronto. Feito isso, é como se eu tivesse programado dentro da minha classe pessoa física um método exibeDados, uma propriedade nome, uma propriedade telefone e uma propriedade e-mail. Vamos fazer um teste para ver se a herança funcionou em nossa classe pessoa física. Em nosso programa principal, nós vamos criar um novo objeto, no caso, do tipo pessoa física. Esse objeto pessoa física vai se chamar TF, onde ele irá receber um new da minha classe pessoa física.
Feito isso, eu irei inserir na propriedade nome um nome para o meu objeto. Na propriedade telefone, um telefone para o meu objeto. E na propriedade e-mail, um e-mail para o meu objeto. E agora eu irei exibir as informações desta minha pessoa física utilizando o método exibir dados. Vamos testar o nosso programa e ver o que acontece. Podem visualizar que, ao executar o método exibir dados, foi exibido o nome, o e-mail e o telefone informado nas propriedades do meu objeto pessoa física. Então, por meio da herança, nós já conseguimos implementar em nossa classe pessoa física um nome, um telefone e um e-mail e um método para exibir os dados. Porém, em nossa classe pessoa física, nós vamos colocar ainda mais duas propriedades. Uma para representar o CPF e uma para representar o RG da pessoa. Então, na classe pessoa física, nós vamos criar 3 dados privados do tipo string. Um para representar o RG e um para representar o CPF. Pronto. Criei os meus 2 dados privados que irão armazenar a informação do RG e do CPF. Agora, eu vou criar as propriedades que serão utilizadas para inserir valor e capturar valor desses dados privados. No caso, uma propriedade pública do tipo string, denominada RG, na qual o get irá retornar o valor contido em RG e o set irá armazenar em underline RG o valor informado para a propriedade. Também vou criar uma propriedade para o CPF Pronto. Implementei as duas propriedades para o RG e para o CPF. Após ter implementado as duas propriedades RG e CPF, eu já posso, no meu programa principal, utilizar as mesmas. Então, pf.rg recebe o RG e pf.CPF
CPF recebe um CPF. Porém, pessoal, reparem, após utilizar todas as propriedades do meu objeto, eu estou utilizando o método exibeDados. Vamos ver o que o meu programa irá apresentar na tela. Primeiramente, deixa eu já apagar essas duas variáveis do tipo pessoa, que nós não vamos utilizar mais. Reparem que ele exibiu apenas o nome, o e-mail e o telefone. Não foi exibido o CPF nem o RG da nossa pessoa física. Isto porque a classe pessoa física herdou o método exibeDados da classe pessoa, o qual não possui nenhuma relação com o RG e CPF. Então, nós devemos reescrever esse método. No caso, nós chamamos isso de polimorfismo, onde eu posso reescrever um método, o qual foi herdado de outra classe, alterando o conteúdo do mesmo. Então, no caso aqui, public void exibeDados onde eu irei limpar a tela novamente, mostrar o nome, o e-mail e o telefone. Além dos 3 itens, irei mostrar também o RG e o CPF. Vamos testar agora o nosso programa principal. Perfeito. Agora ele mostrou todas as informações do nosso objeto pessoa física. Porém, pessoal, vale ressaltar as seguintes coisas. Primeiro, não sei se vocês lembram nas aulas passadas, a questão da visibilidade do acesso aos dados presentes em minha classe. No caso da classe pessoa, os dados nome, e-mail e telefone estão como privados. Devido a esse fato, apenas a classe pessoa pode acessar o underline nome, o underline e-mail e o underline telefone. Se por um acaso, na minha classe pessoa física, eu tentar acessar esses mesmos itens, vocês verão que não é possível acessá-los. Apesar dele ter herdado os mesmos, não é possível acessá-los, pois eles estão como private. O único jeito de trabalhar com o nome, o e-mail e o telefone, pela classe pessoa física, é utilizando os métodos de acesso, utilizando as propriedades. Ou, caso eu queira acessar diretamente
o meu underline nome, underline telefone e underline e-mail, eu posso alterar na minha classe pessoa de private para protect. Então, no caso, se eu colocar aqui como protect, os dados, underline nome, underline e-mail e underline telefone, passarão a ser visíveis para a minha classe e para as classes que herdarem as suas informações. Então, se eu reparar agora, se nós repararmos agora no método exibe-dados, eu posso utilizar o underline nome. Porém, isto foi mostrado apenas para o conhecimento de que qualquer informação do tipo protect, ela pode ser visível para a classe e para todas as outras classes que herdarem esta classe pai. Outra coisa interessante, se vocês repararem no método exibe-dados da minha classe pessoa física, a primeira linha, segunda, terceira e quarta linha são idênticas ao método exibe-dados da minha classe pessoa. Puxa vida, então será que não existe um jeito que evite eu reescrever o código? Existe. No caso, ao invés de reescrever todas essas linhas, dentro do meu método exibe-dados da classe pessoa física, eu vou fazer uma chamada ao método exibe-dados presente na classe pessoa, a qual eu herdei as características e métodos. Como eu faço isso? Se eu escrever a palavra base e colocar um ponto, eu poderei acessar todas as informações presentes na classe pai, na classe que eu herdei todas as características e métodos. Então, se eu olhar aqui, eu vou poder acessar o exibe-dados. Então, fazendo isso, o que eu estou... Então, fazendo isso, eu estarei executando o exibe-dados da classe pessoa e logo em seguida complementando a mesma. Vamos fazer um teste. Podem perceber que funcionou corretamente. Nós utilizaremos este recurso também para criar o nosso construtor da classe pessoa física. No caso, a minha pessoa física, eu necessitarei informar, além do nome, telefone e e-mail, o RG e o CPF. Então, aqui, eu irei criar o meu construtor na minha classe pessoa física. Onde eu passarei para a minha classe um nome, um telefone, um e-mail, o RG e o CPF.
Também irei fazer uma chamada ao construtor da minha classe pessoa. Para isso, ao final da passagem de parâmetros, basta apenas colocar 2 pontos, escrever base, que indica que você irá chamar o construtor da classe base, e passar os parâmetros do construtor da sua classe base, que no caso é o nome, o telefone e o e-mail. Pronto. Feito isso, ao ser chamado construtor da classe pessoa física, ele irá, primeiramente, executar o construtor da classe base, que receberá o nome, o telefone e o e-mail, informado nos parâmetros do construtor da pessoa física, executará todas as operações presentes no construtor da classe base, e aqui dentro do nosso construtor da classe pessoa física, eu necessito apenas complementar armazenando o RG e o CPF. Além deste construtor, eu irei criar um outro construtor que não irá receber parâmetro algum. Este construtor também executará o construtor da classe base, o construtor que não recebe parâmetro algum, e aqui eu irei apenas iniciar a propriedade RG e a propriedade CPF com um valor em branco. Criados esses novos construtores, vamos voltar para o nosso programa principal. Agora, ao invés de criar uma pessoa física e informar os parâmetros nas propriedades, eu irei criar a pessoa física e passar os parâmetros já para o construtor. Nome, telefone, e-mail, RG e CPF. Vou deletar esses comandos. Vamos ver o que acontece. O nosso programa funcionou perfeitamente. Porém, pessoal, vamos utilizar o teste de mesa para verificar o que ocorre quando nós chamamos o construtor da nossa classe pessoa física. Então, selecionei a linha que eu quero parar a execução. Vou dar um Start. Vou mandar executar passo a passo, Step In. Ele irá acessar o construtor da classe pessoa física. Neste construtor, eu irei mandar executar mais um passo. Podem perceber que ele acessou o construtor da classe pessoa, pois na classe pessoa física
nós estamos fazendo a chamada para o construtor da classe pai ou da superclasse, como alguns costumam chamar. Ele irá executar todas as etapas presentes dentro desse construtor, irá retornar para o construtor pessoa física, executar todas as etapas presentes dentro deste construtor e retornar para o comando. Como vocês podem ver, o nosso construtor pessoa física fez uso do construtor da classe base. Agora vai um desafio para vocês, pessoal. No caso, este programa que foi mostrado nas aulas anteriores e nesta aula, está implementado a classe pessoa e a classe pessoa física. Utilizem este programa para criar uma agenda. Todas as pessoas que conseguirem implementar uma agenda utilizando este programa podem me encaminhar o mesmo para o e-mail danilo.filito@gmail.com com o seguinte assunto: programa agenda. A melhor solução encaminhada irá ganhar um livro voltado para a programação orientada a objetos. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.